Bom, galera, esse é especificamente para meus alunos do nono ano. A gente vai estar começando a falar aí da República Velha, né? Mas antes da gente chegar na República Velha, eu gosto muito de falar o contexto, o que aconteceu antes. A gente vai ver então a proclamação da República. Que fatores, afinal de contas, levaram ao fim do segundo reinado, lá de Dom Pedro II, né? O que ocorreu para que o segundo reinado acabasse? Então vamos lá. O que acontece? A gente está no século XIX, a gente precisa entender que o segundo reinado de Dom Pedro II ele estava sendo sustentado por três classes, três pilares. A gente tem o clero, que é a igreja, nós temos a elite da época, a oligarquia, que eram os donos das fazendas de café. Lembrando, o café era o carro-chefe da economia, representava aproximadamente metade da economia brasileira. A gente tinha também produção de borracha, um pequeno surto industrial que tinha começado lá atrás com o Barão de Mauá, mas a nossa economia ainda era essencialmente agrária, rural, tendo o café como carro-chefe. E a gente vai ter os militares. Então quem sustentava o segundo reinado? O clero, a igreja que legitimava o poder do imperador. A gente tinha os militares que garantiam a segurança do império. E a gente vai ter as oligarquias, os donos das fazendas de café, que vão sustentar o império financeiramente. Então o que acontece? Dentro desse contexto vão acontecer eventos que vão fazer com que essas três classes retirem o seu apoio do imperador. A primeira questão é a questão maçônica, que foi quando o Papa Pio IX, no ano de 1864, se eu não me engano, ele emitiu uma bula papal lá na Itália, fazendo com que nessa bula papal constava que todos os católicos que tivessem qualquer tipo de vínculo com a maçonaria deveriam ser excomungados, não poderiam mais participar da liturgia, do culto, seriam excomungados. O que acontece? No Brasil a gente tinha aqui o que a gente chama de regime de padroado. O que é regime de padroado? Era quando o imperador ele tinha poder para contratar e demitir membros da igreja. Então, os padres e bispos aqui do Brasil, eles estavam meio que divididos. Por quê? Eles eram uma espécie de funcionários públicos. Eles recebiam o salário direto do imperador. Então, quando essa bula papal é emitida, eles ficam meio que fazendo uma metáfora entre a cruz e a espada. A cruz quer obedecer a ordem do Papa, e a espada, que seria representada pelo poder do imperador. Porque é o imperador que paga o salário dos caras. Então, assim, o clero do brasileiro ficou nesse a quem que eu obedeço. Porque a elite brasileira era maçônica, eu me esqueci, e o próprio imperador Dom Pedro II era maçom. Dito isso, o que vai acontecer? Dois bispos, um bispo de Olinda e outro de Belém, se eu não me engano, esses dois bispos, eles vão cumprir a ordem papal e vão proibir, expulsar os maçons das suas paróquias. O que o imperador faz? Ele considera aquilo um ultraje e aí ele imediatamente manda prender os bispos e eles inclusive vão ter que fazer trabalhos forçados. Aquilo ali é um incidente internacional que mexeu com a época. Então o que vai acontecer? Vai causar um sério problema entre a igreja e o imperador. O imperador volta atrás na decisão, ele pede desculpas formais ao Papa, via carta, só que o incidente já estava feito. Então a gente já tem o clero, o primeiro pilar, retirando o apoio do imperador. Nós vamos ter também, mais ou menos na mesma época, os militares na Guerra do Paraguai, para quem não lembra, 1864 1870, o exército sai muito fortalecido naquela guerra, como instituição. O exército, os oficiais do exército querem uma maior participação na política do Brasil. O imperador promete, entre outras promessas que ele não cumpre, então grande parte do exército retira o poder do imperador. Então, duas classes retiram o poder do imperador. Ah, professor, só os donos de café conseguem sustentar o imperador? Sim. Por que os donos de café sustentavam o imperador? Qual é a mão de obra do café, nas fazendas de café? Mão de obra escrava. Quem sustentava a escravidão, professor? O império, o segundo reinado. Engraçado, de uma maneira meio dualista, o próprio imperador ele tinha ideais abolicionistas, mas ele sustentava a escravidão por quê? Porque politicamente falando, ele sabia que se a escravidão acabasse,
os fazendeiros retiravam o apoio e logo o segundo reinado acabava. Então o que acontece? O Brasil ele é um dos últimos, se não o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Na América toda, todos os outros países já tinham abolido a escravidão, à exceção do Brasil. Nós temos todas aquelas leis, Lei Bill Aberdeen, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a consequente Lei Áurea, só que demora muito. Não é à toa que quando a escravidão é abolida, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era abolicionista também, de uma maneira estranha, ela assina a Lei Áurea. Logo, um ano depois, um ano e alguns meses, no dia 15 de novembro de 1889, a República é proclamada. Entendam bem, a assinatura da Lei Áurea, a abolição da escravidão e a proclamação da República são fatos que estão ligados. Por quê? Quando a escravidão é abolida, os donos das fazendas de café tiram seu apoio ao imperador e vão financiar os militares, que são os militares que proclamam a República. O que, se a gente for parar para pensar em termos técnicos, é um golpe de Estado. Eles gentilmente convidam o imperador a se retirar do país. Então ele vai ser exilado, vai viver lá até onde ele acaba morrendo em Paris em 1891. A República é proclamada, e aí é interessante a gente ver a questão dos escravos, porque não houve um planejamento. Interessante que a nossa República foi proclamada por republicanos de última hora. Porque já se tinham republicanos que queriam essa proclamação. Só que quando o processo ocorre, que é um processo assim muito inesperado, quando o processo ocorre, esses republicanos são deixados de lado. Por exemplo, um deles é o Quintino Bocaiúva, um jornalista muito conhecido da época, até o bairro de Quintino, em nome a ele. Ele fica fora do processo. Então, assim, a proclamação da República ela é proclamada por donos de escravos, ou ex-donos de escravos, no caso. Então, é preciso entender o link da escravidão, da abolição da escravidão, com a proclamação da República. E aí a gente entra no que a gente chama de República Velha, período que vai de 1889 até 1930. A República Velha ela é dividida em duas fases. República da Espada, que é um período governado por militares, 2 marechais que a gente vai falar, e 1889 e 1894, a República da Espada, e a República Oligárquica, que já é o período onde os civis chegam ao poder, os donos de café. A República Oligárquica é de 1894 até 1930. Bom, essa é a introdução para a gente entender esse período e a gente vai ver o porquê do nome República Velha. Um abraço.